Daquele jeito, bom Estúdio dia. PC, link na descrição. Tá procurando games e informática por um ótimo preço? É na loja Na loja Nova Era. Galera, olha só, aparentemente o Mind's Eye, o jogo Mind's Eye, como todo mundo esperava, não deu bom. O jogo foi um desastre no E eu nem vou jogar isso aí, hein? lançamento, e mesmo depois do lançamento ainda teve mais problemas que nós vamos falar no vídeo. E aí eu também vou aproveitar pra falar o que eu achei do Bom dia, Luffy. Bom dia. game depois de terminar o jogo e tal. Bom, o Mind's Eye, né, galera, como a gente falou, ele teve um lançamento desastroso em todos os sentidos, né? E o que aconteceu depois do lançamento também foi um negócio sinistro. O jogo, vocês sabem que ele teve um marketing ruim, esquisito, né? Não mandaram cópia de review pra ninguém. Ele foi apresentado de uma forma ruim e pra piorar a situação do jogo, né? Quando ele foi lançado, ele teve um monte de problema sinistro e aparentemente o jogo foi um flop. Galera, o que aconteceu com o Mind's Eye, hein? Pra vocês terem cara, o que aconteceu é falta de comunicação. O nome só não segura, né, cara? Um nome só não segura um jogo, né? Você tem o nome do Leslie, você tem o nome de um cara muito importante da indústria, só que se você traz um jogo porco, as pessoas não querem saber, né, cara? Então, muita falta de comunicação. Esse jogo passou por várias etapas. Uma hora era uma coisa que era aquele Everware lá, depois ele se tornou isso aqui que a gente tá vendo. Não dá, cara, não tem quem sustente. Uma ideia, galera, o jogo teve refunds no PlayStation, tá? Coisa que a PlayStation raramente faz. Foi o que aconteceu com o Cyberpunk 2077 lá na época. Eu imagino que vocês lembram, né? O Cyberpunk, ele foi lançado com muitos problemas e de uma forma que a PlayStation devolveu o dinheiro, e com esse jogo foi a mesma coisa. E são raros casos, galera, que tem refunds na PlayStation, tá? E isso aconteceu porque o jogo aparentemente também não tava rodando bem no PlayStation 5. Eu não joguei a versão de PlayStation 5, galera, mas eu imagino que também deve estar com bastante problema, né? Porque pra ter reembolso da PlayStation é porque tava complicado o negócio. E até onde eu sei, galera, os raríssimos casos de refund da PlayStation não é porque o jogo é ruim ou porque as pessoas não gostaram do jogo. É basicamente porque o jogo ele não funciona como deveria, né? Então eles acabaram devolvendo o dinheiro. Curiosidade que bem poucos jogos tiveram refunds na PlayStation. Foi o Cyberpunk 2077, que vocês lembram, o Concord também. Teve um jogo do Bleach que deu reembolso também, e agora aconteceu com o Mind's Eye. E o estúdio, galera, segundo rumores aí que estão falando, tá? O jogo foi realmente um flop, tá? O jogo não vendeu bem, e dessas vendas fracas que o jogo... Claro que não vendeu bem, gente. Marketing negativaço, tá ligado? O jogo teve, tá? Teve muitos reembolsos. Muita gente reembolsou o jogo, o que basicamente quer dizer que o jogo possivelmente causou bastante prejuízo pro estúdio. Segundo a IGN gringa, eles falaram que tinha uma fonte anônima dentro do estúdio que passou pra eles que eles pretendem demitir 100 funcionários, né? O que é uma porcentagem muito alta aí do estúdio, né? O que é um indício bem forte que o jogo foi realmente um flop, né? Parece que eles tinham 300 funcionários. Rapaziada, quem quiser mandar, a gente vai até uma, hein? Quem quiser mandar react aí, aproveita que a gente vai até uma hoje. Não teremos gameplay, tá? Vamos só de react até uma. Na verdade, meio-dia eu tenho que buscar o molequinho. E eu vou parar uma, porque às duas eu tenho que sair, só que eu vou pra academia. Porque o pai tá daquele jeito. Funcionários só no Reino Unido. É um estúdio relativamente grande, galera, que tava produzindo o jogo, aparentemente, né? E se causou demissão é porque o jogo não foi muito bom, né? A nota do jogo tá totalmente baixa, né? No Metacritic, a do usuário, a nota do público. Realmente foi um desastre completo. E bom, galera, sobre o jogo, tá? O que eu tenho pra falar sobre Mind's Eye, tá? Depois de zerar o game, vou falar pra vocês o que eu achei, e assim, galera, é complicado. Vamos lá. De novo, tá, galera? A versão que eu joguei foi no PC e eu... Tem tudo de um GTA, né? Impressionante. Joguei no PC, galera, porque tava mais barato, né? No PC eu paguei R$160, tá? Nossa. E a versão de PlayStation 5 tava R$300. O jogo, obviamente, não vale R$300, né? Bastante caro pra isso. E assim, galera, o que eu mais tenho pra dizer sobre Mind's Eye é que ele é basicamente um jogo incompleto. É um jogo, assim, que tá longe de estar pronto. Eu acho que essa é a melhor definição que dá pra dar pro jogo, tá? Ele é um jogo que, basicamente, tá faltando um monte de coisa. É um jogo quebrado, com muitos problemas. A campanha do jogo, ele tem um pacing bem complicado. Enfim, se algum dia no futuro o jogo for consertado e ele tiver com preço bom, tá? Talvez compense, mas assim, ele tá muito quebrado, tá? Ele teve um patch de correção que surgiu, mas ele precisa de muitos patches de correção pra ficar bom. Tipo, muitos. Deu uma melhoradinha, tá, galera? Pelo que eu tava jogando ali, parece que ele melhorou um pouco. E assim, galera, depois de terminar o jogo, tá? Eu reafirmo o que eu falei em vídeos passados, tá? Nem tudo nesse jogo é super ruim, tá? Eu discordo de algumas coisas que estão sendo ditas na internet. Tem coisas
coisas no jogo que eu achei interessante e vou falar pra vocês que em até alguns momentos ele me divertiu. A história também, eu não achei a história do jogo... E é o boneco do Máfia, né? O ator do Máfia, né? Máfia 3. Ruim, tá? É uma história ok, com altos e baixos ali. É tipo aqueles filmes de ação. Ah, o Chacal, tirou o escorpião do bolso, Chacal? Virou sub, Chacal? Eu não tô acreditando. Virou Prime? Eu não estou acreditando, cara. Rapaz. Que isso, chat? Nossa, velho. Caramba, Chacal. Olha só, Chacal, tá ouvindo? Caralho, choveu. Tá chovendo. Tá chovendo. O homem, uma máquina. Agora que você viu, faz 5 minutos que você virou, pô. Uma máquina. Uma besta enjaulada. É ele, Chacal. Essa live é ridícula. Tamo junto, Chacal. Valeu aí pela moral, mano. Chato. Lorenzo Amorim mandou 10 reais. Leuric. Bom dia, Cross. Bom dia. Fiz um estudo sobre a dívida do Corinthians. Poderia dar uma olhada? Onde? Quando? Deixa eu ver, você mandou link? Ah, mandou. Instagram. Um padrãozão que você assistiu em algum momento da vida, mas não te marcou, sabe? É uma história ali que dá Não pra sei se quero ver, Lorenzo. Eu tô feliz hoje, mano. acompanhar, tem seus momentos. Né, é uma história que te entretém. Mas eu não diria que é uma história ruim, tá? As cutscenes do jogo eu também acho muito boa, tá? As expressões faciais do jogo são boas também. O gráfico do jogo são bonitos. E, de novo, o cenário do jogo também, muita gente critica e tal, mas eu acho que tá bacana. Eu não acho que o cenário do jogo tá ruim. Mas, assim, o resto do jogo é só problema. Coisas incompletas, coisas que não estão boas. É basicamente isso. Ou não tá legal e o que parece estar legal no jogo... A movimentação do personagem, gente, tá parecendo um jogo da geração passada. Sabe? É um negócio duro, genérico. Me lembrou Just Cause 2. O 2, tá? A movimentação. E o 2 é muito bom jogo, tá? Sei lá. Tá incompleto. Principalmente as partes incompletas do jogo, né? A campanha do jogo, galera, falar uma coisa pra vocês, é uma coisa curiosa, tá? É como se a campanha do jogo fosse uma grande missão do GTA. Ele não pausa. A missão, ela não tem como pausar. Não tem como você parar a campanha pra explorar o mundo aberto. Você só avança. Davi Nunes Pelado mandou 10 reais. Bom dia, Crossão. Não sei se você viu, mas olha só quem voltou a assistir. Ai. Tamo junto, mano. Quem voltou? Assiste aí. Deixa eu ver. Quem voltou, mano? Quem voltou? Não sei quem voltou, mano. Deixa eu ver. Ah, o Pedrão soltou um vídeo? Certeza que foi o próprio Pedrão que mandou esse... Eu conheço a peça, ele fica tentando que eu assista os vídeos dele de novo. Mas é aquela obra de arte... Aquela obra de arte que ele fez a primeira é incomparável, cara. Tem obra de arte que não dá pra se repetir. O Elden Ring é mal planejado, é uma obra de arte, cara, eu considero. E o jogo é basicamente linear, né? Ele tem um mundo aberto ali, mas como eu falei nos vídeos anteriores, ele é só um pano de fundo ali, ele não funciona. E tipo assim, galera, ele é mais linear, ele consegue ser mais linear do que o Mafia Definitive Edition, né? Ele não deixa fazer nada fora da história. Se você desviar um pouquinho da história, a missão já falha. Só que o Mafia Definitive Edition, né, o primeirão lá, ele tinha a intenção de trazer a história do Mafia do PS2 pros consoles modernos, né? Porque essa era a ideia dele, né? Pra lançar novos jogos do Mafia e tal. E ele tem gráficos lindíssimos e ele roda bem no PC, né? Inclusive, o Mafia Definitive Edition, ele é muito mais leve, não tem nem comparação. E a campanha do jogo, galera, ela até a metade tava interessante de jogar, mas assim, da metade pro final, galera, é complicado, tá? Tem muitas partes complicadas, tá? Tem partes que você anda muito com o carro, assim, tipo, o jogo ele manda você ir lá do outro lado do mapa, né? Longas distâncias, né? Longe no mapa, isso incomoda às vezes, né? E da metade pro final, galera, tem muito tiro
tiroteio, mas tipo, muito mesmo. Mas pensa na palavra muito, é muito tiroteio. Fica bem cansativo do meio pro final. Parece que eles não tinham como adicionar mais novidades do jogo, né? E só foi adicionando inimigo. É bem cansativo da metade pro final. Mas assim, tem uma parte interessante nessa ali que você explora umas cavernas. Que pede ação em tudo, é um prato cheio, né? É duro. Ali, né, que vai revelando mais sobre a história do jogo, que é interessante, mas assim, você vai lá, explora as cavernas e tem um monte de tiroteio lá. Parece que o jogo ele deixa de ser de mundo aberto nessa parte final aqui. Tem um dronezinho ali que você controla algumas vezes, né? Porre, né, cara? Nossa, a mesma estrutura de jogo que a gente cansou de ver, cara. Não é? É a mesmíssima estrutura de jogo que a gente cansou de ver. O boneco tem um drone, aí você consegue ter a visão aérea, escanear os inimigos, ter... Nossa. E é engraçado porque o jogo... Quantos jogos, hein? Vocês já não viram essa mesma cena? Ele não tem granada, então você usa as granadas através do drone. Tem uma parte lá do jogo... Olha essas arminhas de atirar bolinha de plástico aqui, cara. Que você desbloqueia uma habilidade do drone pra jogar umas bombas nos inimigos, assim. E você depende muito delas, né, pra atacar os robôs, porque os robôs do jogo, que estão nas partes mais avançadas, eles são bem fortes, né, então você tem que jogar a granada. A movimentação do jogo, galera, também é ok. Eu não achei ela ruim, mas ela tem um problema, assim, que ele fica... Vendo aqui, eu achei péssimo. Deslizando, sabe? O personagem parece que tá deslizando em alguns momentos. Eu acho que a movimentação dele precisa melhorar, tá? Tem momentos, inclusive, que principalmente quando ele encosta na parede, ele fica meio... Mas vocês vão ver. Sabe qual que é o movimento agora? Sabe qual que é? Porque sempre tem aqueles que querem melancia na cabeça e camisa de força, né? É o que eu sempre falo. Se aparecer. Aí, pra se destacar de alguma maneira, né? Como diferentão, eles começam a pegar jogos que são obviamente ruins, que sempre foram apedrejados, dizendo que agora são incríveis. Claro que tem casos que são como esse, né? Como foi o No Man's Sky, que melhorou, o próprio Cyberpunk, hoje é um jogo decente e tal. Mas daqui a um tempo, vão pegar esse jogo aqui e falar que não, agora ele tá bom. Olha, esse jogo... Espero que sim, né? Tirem esses bugs aqui. Mas vão ter os amantes desse jogo já já. Fiquem olhando. E o que travado, sabe? É aquilo que eu falei pra vocês, tá incompleto, sabe? Precisava trabalhar mais na movimentação dele. E tem umas coisas engraçadas sobre o jogo, né? Algumas decisões. Por exemplo, o jogo ele não tem mapa. Aí vão falar assim, acho que foram injustos. Eu já ouvi isso do Resident Evil 3 Remake. Falaram que eu fui injusto com o jogo, porque o jogo é muito bom. E porque eu queria tudo que tinha no clássico, e eu bati muito no 3 Remake. Eu não duvido de nada, gente. A internet é um antro de maluco, cara. De gente completamente perturbada. Né, você não consegue acessar o mapa durante o jogo e faz muita falta acessar o mapa, porque tem vezes que você quer saber se tá longe o local que você vai chegar e pra onde você tá indo e não tem mapa, né? Igual o GTA 3 não tinha quando lançou, né? E o mapa do jogo, a cidade do jogo, galera, dá a impressão que é bem grande, tá? Que tem momentos que você dirige e você não chega onde você quer chegar, né? Sem o mapa pra você ter uma ideia. E o jogo também não tem combate corpo a corpo. E essa é uma coisa muito curiosa, galera, porque se tivesse algum tipo de combate corpo a corpo o jogo, né? Daria até pra você dar um desconto pro jogo, por ele ser linear e tal, né? Onde o mundo aberto é só cenário. Mas parece que tá faltando, sabe? O jogo é só tiroteio, né? Na verdade, a campanha do jogo é basicamente isso. É tiroteio, história e dirigir com o carro. E pra adicionar isso, tem alguns puzzles também que podem ser resolvidos durante o jogo. A IA dos inimigos do jogo, galera, é bem ruinzinha, tá? Ela funciona, tá? Tem hora que funciona, mas tem hora que não funciona. Tem hora que os inimigos meio que bugam, eles se escondem na vista do personagem, como se você estivesse em outro lado. Tem hora que eles passam na frente do seu personagem como se você não estivesse lá e não atira. É meio estranho, tá? Os carros na rua é uma coisa engraçada, porque você só consegue pegar os carros depois de certo momento na história. E é uma coisa estranha, galera, porque o jogo ele não deixa você pegar os carros na rua. Só que assim, tem partes no jogo que você consegue pegar carro da rua. Carros ali que estão no cenário. E eu imagino que seja algo da história, tipo, naquela missão ele pegou algum carro da rua. Acho que seja algo nesse sentido, porque é engraçado. A dirigibilidade do jogo, ela é boa, tá, galera? Ela tem um controle legal ali, na minha opinião, tá de boa. O jogo, ele galera, de certa forma, tá? Se você parar pra observar o jogo, ele é basicamente um jogo de tiro. É um jogo de tiro e história, né? É um jogo onde você atira, dirige carro, acompanha as cutscenes. E esse que é um ponto. Eu não sei se dá pra dar um desconto pro jogo, porque em nenhum momento eles falaram que o jogo seria de mundo aberto. Em todos os materiais do jogo, eles não falavam que era mundo aberto. Imagino que vocês lembram, até a gente comentou no canal. Era um jogo focado em narrativa, alguma coisa nesse sentido. Mas ainda assim, né? Se o mundo aberto tá lá, eu acho que o mundo aberto... esse FPS aí? Deveria
pelo menos deveria ter um mínimo de Saudades. coisas acontecendo ali pra ser mais convincente, né? NPCs que não são só cenário, o jogo tem Minha combate nossa. corpo a corpo. Então, sabe, tem coisas que parece que tá faltando no jogo. A performance do jogo, galera, pra mim, tá? Como que o jogo rodou pra mim? Ele rodou meio que travando, ele rodou assim com bastante stuttering, tá? Mas melhorou do aquele primeiro vídeo, né? Aqueles pop-in que aparecia nas cutscenes, né? Coisas aparecendo na cutscene. Deu uma melhorada depois do patch que eles colocaram, tá? Melhorou um pouco. Não sei por que eles não tinham arrumado isso antes do jogo lançar, né? Mas ainda assim o jogo tem bastante bugs, né? Tem muitos pop-ins e tal. Mas deu uma melhorada, tá, galera? E vou falar uma coisa pra vocês, tá? Enquanto eu tava jogando, o jogo tava... O meu PC tava rodando na potência máxima, galera. Tava um negócio absurdo, assim. E assim, galera, sem brincadeira, esquece 60 frames por segundo, tá? O jogo só rodava de 30 pra baixo. Pelo menos pelo que eu tava percebendo. Crash, eu tive 2 crash enquanto eu zerei o jogo, assim, até zerar. Mas assim, galera, eu não tive bugs graves. Bug grave, tá, galera? Eu quero dizer, tipo, bug que você perde o save, sabe? Bug nesse sentido, que corrompe o save, enfim. E na chuva? Teve um momento do jogo que começou a chover, e eu não sei se é do modo história. E se você acha, galera, que esse jogo ele é mal otimizado, ele é pesado, né? Na chuva, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Parece que o jogo vai desabar, mano. Sem brincadeira, a performance do jogo no meu PC na chuva foi um negócio, assim, o FPS foi pra baixo de 20. Mas enfim, o jogo de uma forma geral, né? Talvez, se você jogar ele com as expectativas certas, talvez você consiga se divertir com o jogo, mas ele é um jogo que tem bastante problema, né? Eu diria que ele é um jogo de tiro, de você pilotar carros e seguir uma história, e é isso. E você joga até o final. A progressão do jogo, ela é meio fraca, tipo, você desbloqueia até algumas coisas conforme avança o jogo, tipo, tem novas armas, algumas novas habilidades pro drone, mas enfim, não é muita coisa. E assim, galera, de novo, tá? Como eu falei em vídeos passados, é aquilo mesmo. O Mind's Eye, aparentemente, era pra ser um jogo dentro do Everywhere, né? E eu acho que esse foi o maior problema do jogo. Eu acho que o que aconteceu com esse jogo aqui foi o seguinte, o Everywhere era pra ser a plataforma de criação de jogos, tipo Roblox, sabe? Essa era a intenção deles. E que essa plataforma meio que fosse conectada com os jogos criados pela comunidade, como um grande hub de criação de jogos, né? Por isso que tem o lance de portais no Mind's Eye. E eu acho que o Mind's Eye era pra ser uma espécie de exemplo de um jogo que poderia ser feito dentro do Everywhere, né? Tipo, ó, dá pra fazer jogo tipo esse aqui dentro do Everywhere, né? Pra atrair a atenção. Só que agora, né, como o Mind's Eye saiu todo ferrado, eu acho que não ia servir muito, né? Então eu acho que esse é o problema. Eles gastaram um monte de recurso desenvolvendo o Everywhere, né, que era essa plataforma. Como ninguém deu atenção, ninguém ligou, né? Teve beta pra testar do Everywhere e tal, e muita gente não deu atenção. Eles acabaram partindo pro Mind's Eye mesmo, e aí tentaram fazer o jogo, e aí aconteceu tudo isso, né? As pessoas não entenderam o que era o Mind's Eye, eles não explicaram direito, né? E aconteceu esse monte de problemas. Talvez se eles tivessem explicado melhor o Mind's Eye, né? A proposta do Mind's Eye, tipo, ó, não é um jogo de mundo aberto. E o jogo, obviamente, tivesse lançado sem esses problemas, um jogo melhor otimizado, sem bugs e tal, sem todos esses problemas, talvez a recepção tivesse sido um pouco melhor. Eu acho que essa era a ideia deles, era comercializar o Everywhere, que era essa plataforma, e o Mind's Eye era como se fosse um jogo criado pela comunidade, só que foi criado por eles, era pra ser um exemplo de jogo. Ele não era pra ser o jogo principal, ele era pra Sinceramente, a ideia inicial era muito melhor. ser o jogo que viria com a plataforma. Vou falar pra vocês, né, galera, que o Everywhere, a plataforma Everywhere deles, pra mim, não chamou atenção. Mesmo... Então, mas aí é que tá. Você pega hoje, cara, essas plataformas pra construir, né, mapas do próprio Epic, né? As plataformas da Epic, cara, vagabundo fazendo dinheiro absurdo, contratando programador porque os caras ganham por mapa, né, por acesso ao mapa. Essas plataformas fazem um puta sucesso, cara. A ideia inicial era muito mais promissora. Aí... Quando eu vi as primeiras imagens lá, tá? Pra mim tinha acabado total, né? Na época teve beta e tal, e eu nem fui atrás de jogar, né? Falei que não gostava do estilo gráfico, não porque era cartoon, teve até alguns inscritos que comentaram, né? Porque Fala, eu gosto de jogos mano. cartoon. Só que o Everywhere, ele parecia uma coisa que a gente já viu aí em outros jogos, né? Era só mais uma plataforma que a gente já tem aí na internet, né? Roblox, Fortnite. Tipo, parecia pra mim que eles queriam mesmo fazer o próximo Roblox, mais ou menos como as empresas insistem em tentar fazer o novo jogo como
como serviço, que faz sucesso, né? E eu não duvido nada que a ideia do Everware, que o jogo tenha conseguido financiamento justamente porque ele tinha essa proposta, né? Ainda mais que o jogo era liderado pelo Leslie Benzies, né? Que era uma das grandes mentes por trás do GTA, né? Por isso que o jogo arrecadou bastante dinheiro de investidores, alguma coisa nesse sentido. Mas a real é que acabou não dando muito certo. Bom, e aí fica a pergunta, né, galera? Será que eles vão consertar o jogo, né? Será que ele vai rodar bem depois de um tempo? Será que ele tem a possibilidade de ter uma redenção igual aconteceu com o Cyberpunk 2077 e o No Man's Sky? E a resposta, galera, é que eu não sei se isso pode acontecer, tá? Não. Não tem. Ó, o que eles podem fazer é arrumar o desempenho do jogo. Mas há pouco tempo a gente estava discutindo, né, isso, inclusive, de algum vídeo que a gente viu, algum tema. Quando um jogo é bom, você consegue enxergar isso. Mesmo que ele tenha camadas de porcaria sobre ele, né? Sabe aquela pessoa que ela tá maltratada, muito tempo na rua, vivendo na rua, aí deixa a barba crescer, o cabelo crescer, só que você vê que o cara é bonitão. Só que o cara, pô, tá na rua, tá em condição de rua, então a barba cresce, o cara fica sujo, não toma banho, cresce o cabelo fica sujo, feio, sabe? Só que dá pra ver nitidamente ali que a pessoa tem uma boa forma. Se você pegar aquela pessoa e cuidar dela, cortar o cabelo, cortar a barba, né? Direitinho, deixar bonitinho, tomar um banho, ficar limpinho, vai ficar 0. Só que tem pessoas que é ruim, cara. O negócio é feio, por dentro e por fora, e que não tem salvação. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Tem jogos que você vê, e por mais que ele tenha bugs, você consegue enxergar coisas boas dentro dele. O Cyberpunk foi isso. Era um jogo que tinha muito potencial, porém todos os bugs e todas as porcarias que aconteceram no lançamento queimaram com o jogo completamente, o que era para ser um jogo muito grande. Se tornou algo completamente grotesco, né? Foi um fiasco. Só que desde o início você via que tinha potencial. Pô, Night City é legal, a cidade, a ambientação, né? Tinham coisas ali muito ricas, como os interiores dos veículos, que é algo muito, muito, muito autoral, né? Então tem jogos que você vê que ele tem uma boa estrutura, são bons jogos, só que eles estão realmente ofuscados pela porcariada de bugs, de microtransação que tem em cima deles. Não é o caso, ao meu ver, tá bom? De longe de Mindside. Me parece ser um jogo ruim em estrutura, ruim em história, ruim em gameplay, ruim em movimentação, que mesmo que você tire os bugs e coloque um desempenho aí melhor para que ele rode a 60 FPS, ainda vai sobrar um jogo genérico. Isso, meu ver, de longe, tá bom? Para eu ter certeza e afirmar isso, eu precisaria ir lá e testar ele de alguma maneira. Mas vendo de longe, me parece um daqueles jogos genéricos que vão morrer, assim como morreu o novo Saints Row, assim como morreu o novo o último Watch Dogs que saiu, porque são jogos que já nascem mortos, sem vida, sem alma. A estrutura do jogo ela é feita e construída completamente errada, né? Então eu não consigo ver, mesmo que eles arrumem os bugs, as pessoas, nossa, olha, descobri um grande jogo aqui. Agora, posso estar errado. O seguinte motivo: Cyberpunk 2077 e No Man's Sky venderam muito. Esses jogos venderam bastante. Eu acho que vocês lembram disso, né? Mesmo que o Cyberpunk ele foi muito criticado na época, ele estourou nas vendas. E eu acho que por esses jogos terem vendido muito bem, né, eles acabaram causando muito lucro para a empresa, e eu acho que compensava para eles ir atrás do prejuízo e tentar entregar o que a comunidade estava pedindo, tentar consertar o jogo, né? E aí foi o que eles fizeram e deram a volta por cima, né? Tanto No Man's Sky como Cyberpunk 2077, hoje a galera elogia bastante. Se vocês pararem pra pensar, por exemplo, no caso da CD Projekt Red, né, o Cyberpunk continuar sendo um jogo quebrado pegaria muito mal pra empresa, né? E vocês lembram que até o lançamento do Cyberpunk 2077, a moral da CD Projekt Red estava intacta na indústria, né? O Cyberpunk meio que causou uma mancha na CD Projekt Red. E aí com Mind's Eye, eu acho que o problema é um pouco mais complicado, porque os rumores dão a entender que o jogo não vendeu bem, o jogo foi um flop,
E além disso, as poucas vendas que o jogo teve muito reembolso. Então, o jogo foi um desastre. E se isso for verdade, tá? Eu não sei se eles vão conseguir realocar recursos pra conseguir consertar o jogo. O estúdio, obviamente, vai continuar funcionando, né, galera? Eu, honestamente, acho que eles deveriam deixar o Evilware pra lá e tentar fazer outro jogo, né? O Evilware, eu acho que já tem outros jogos no estilo do Evilware, né? Acho que não faz muito sentido. E no caso do Mind Design, né, eu espero que eles pelo menos consertem a performance do jogo aí, já que lançou, né? E é triste, né, galera? Porque Mind Design, ele acabou sendo uma oportunidade perdida. O Leslie tinha toda a bagagem da Rockstar, né, de ter trabalhado na Rockstar e ter ajudado a fazer o que o GTA é. Muita gente, inclusive, tava falando na internet assim, talvez ele não era tão bom assim, né, de ter saído da Rockstar e tal. E assim, galera, não é bem assim, tá? O Obi, né, o dev lá, falou que o Leslie era muito importante pro GTA e ajudou a moldar a forma que o GTA é. Inclusive, né, no Mind Design, você percebe muita coisa assim que parece que é meio que do GTA, né, que eu imagino que seja a participação dele, né, o que ele colocou no GTA. Inclusive, antes do GTA, ele criou um jogo pro Nintendo 64 que também era muito aclamado. Então, assim, não era só o GTA. Ele tinha uma bagagem, assim, forte, sabe? Ele era um produtor que sempre teve boas ideias, mas é aquela, né, galera? Acabou não dando muito certo, feio, né? mano. Bom, galera, essas são as minhas opiniões sobre o Mind Design, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Nossa senhora, cara, tem jogo que merece, mano. Todo respeito. Tem jogo que merece.